Haja como se me amasse, por favor, implorou a pobre moça ao CEO milionário na frente do ex. A chuva havia parado minutos antes, deixando as ruas do centro da cidade brilhando sob as suaves luzes douradas do início da noite. Dentro do pequeno café, aninhado entre dois imponentes prédios de escritórios, Ella Monroe limpava a última mesa de seu turno. Seu avental estava manchado de café e sua postura de balé, antes imaculada, havia desaparecido na postura tranquila e relaxada de alguém acostumada a dias longos e sonhos curtos. Aos 26 anos, ela não se parecia em nada com a garota que um dia dançou em palcos brilhantes. Seus cabelos dourados, frouxamente presos, emolduravam um rosto delicado, ainda bonito, mas cansado. Seus olhos azul-safira, antes iluminados pela ambição, agora carregavam algo mais suave. Algo rachou. Ela? Uma colega de trabalho ligou, entregando-lhe um pequeno envelope creme. Alguém deixou isso para você. Ela limpou as mãos antes de abri-lo, com o pulso acelerado. Dentro havia um convite de casamento. Charles Dorn e Vivian Lancaster cordialmente convidam você para celebrar seu casamento no Wilshire Grand Hotel, neste sábado, às 18 horas. Seus dedos tremeram. Ela leu novamente. Charles, o homem que ela um dia acreditou que seria ela para sempre. O homem que beijou seus pés cheios de bolhas depois dos ensaios. Que disse que ela dançava como se fosse feita de luz. O homem que saiu do seu quarto de hospital e da sua vida quando o médico disse que seu tornozelo talvez nunca sarasse o suficiente para dançar novamente. Ele foi embora quando os holofotes dela se apagaram. Sem carreira, sem aplausos, apenas uma sapatilha de balé e um futuro destruído. Agora ela estava se casando com Vivian, uma rica herdeira de hotel. Quase fazia sentido. Claro que faria. Ela deixou o convite cair no balcão, como se tivesse queimado sua pele. Naquela noite, ela ficou deitada no sofá, olhando fixamente para o teto. A chuva batendo contra a janela. Marcy, sua melhor amiga e colega de quarto, olhou da cozinha. Você deveria ir. Ela piscou. Vá ao casamento dele para mostrar que você não é a mesma garota que ele deixou para trás. Ela riu amargamente. Eu sou a mesma garota, só que com sapatos mais baratos. Marcy se aproximou. Não, não. Você se reconstruiu. Você está mais forte agora. Você sobreviveu ao que ele nem conseguiu enfrentar. E você não vai sozinha. Ela ergueu uma sobrancelha. Certo, vou pegar o Ryan Gosling no corredor. Marcy deu um sorriso irônico. Nunca se sabe. O universo lhe deve algo. O Wilshire Grand Hotel brilhava com opulência. Lustres de cristal iluminavam o saguão e o mármore polido se estendia sob os saltos instáveis de ela. Seu vestido azul suave se ajustava modestamente à sua figura. Seus cabelos dourados caíam sobre os ombros, uma pequena onda emoldurando seu rosto. Um toque de gloss rosa dava aos seus lábios um brilho frágil. Ela tinha vindo sozinha, mas ela tinha vindo. Ela sussurrou para si mesma. Talvez eu finja estar perdida, tome um drink e depois desapareça. Virando-se para sair, ela esbarrou em alguém alto, firme e impecavelmente vestido com um terno cinza escuro sob medida. Sinto muito. Ela se assustou, dando um passo para trás. Suas palavras ficaram presas na garganta. Parado diante dela estava Damien Hawthorne. O Damien Hawthorne, CEO da Hawthorne Ventures, bilionário, brilhante, conhecido por ser frio, calculista e completamente intocável. Ela o vira antes, uma ou outra vez, entregando café no arranha-céus onde sua empresa alugava os andares superiores. Eles nunca haviam se falado além de um aceno cortês. Mesmo assim, ela se lembrava dele. Como não poderia? Hoje ele parecia exatamente o mesmo. Alto, imponente, seu olhar afiado como vidro lapidado. Você trabalha no D'Amico Café, disse ele, reconhecendo-a. Sua voz era suave, calma. Ela curou. Eu trabalho? Quer dizer, sim, eu ainda trabalho. Eu sou... Ela gesticulou vagamente para o salão de baile atrás deles. Desculpe, eu não deveria ter esbarrado em você. Ele assentiu educadamente, já se movendo para passar. Mas algo se partiu dentro dela. A dor da traição de Charles, o peso de ser descartada,
A vergonha de ficar ali sozinha. Ela se virou abruptamente. Espere! Damien parou. Ela não tinha um plano, apenas um apelo, cru e real. Sua voz falhou. Haja como se me amasse, por favor. Houve um silêncio longo e alto. Damien a estudou. Suas mãos trêmulas, os olhos marejados de lágrimas, o desespero que fazia suas palavras saírem como um sussurro. E então, baixinho, ele assentiu. Sua voz era firme, constante. Venha comigo. Ele estendeu o braço. Ela o encarou atordoada. Depois olhou para ele, aquele estranho, aquele gigante, oferecendo algo que não lhe devia. Não havia piedade em sua expressão, nem arrogância, apenas algo constante, algo que ela ainda não entendia. Ela colocou a mão em seu braço e caminhou com ele até a Cova dos Leões. O salão de baile brilhava com lustres de cristal e música suave. O aroma de rosas e champanhe rodopiando no ar. Damien caminhava ao lado de ela, com uma postura calma e serena, como se pertencesse àquele lugar. O que, claro, era verdade. Ela, no entanto, sentia cada passo como uma pedra no estômago. Ela não imaginara que o casamento seria tão grandioso. Ouro adornava tudo, um quarteto de cordas no canto, garçons de luvas brancas oferecendo canapés que ela não conseguia pronunciar. Era o tipo de mundo com o qual ela já havia se deparado antes do acidente. Antes de Charles deixá-la em uma cama de hospital com silêncio e um adeus desajeitado. Agora, ela estava ali novamente, com Damien Hawthorne ao seu lado. Quando entraram, as conversas diminuíram, olhares se voltaram, bocas sussurraram. Ella Monroe com Damien Hawthorne, não era ela quem o burburinho de especulações se acumulava como estática? O coração de ela batia forte, mas ela manteve o queixo erguido, os dedos apertando o braço de Damien. Ele se inclinou. Ignore-os. Ela engoliu seco. Mais fácil falar do que fazer. Uma voz familiar cortou a música. Ora, se não é a bailarina trágica! Ela se virou. Charles Dorne. Ele parecia exatamente como ela o se lembrava. Sorriso encantador, cabelo castanho estilizado, smoking caro e olhos que sempre sabiam como cortar. Ao lado dele estava sua nova noiva, Vivian Lancaster, em um vestido de alta costura que gritava dinheiro e privilégio. Vivian colheu ela de cima a baixo, sua expressão se curvando em algo entre diversão e pena. Você é corajosa, Vivian disse docemente. Vindo aqui sozinha? Ela não está sozinha, Damien disse friamente. O olhar de Charles se voltou para ele. Por um segundo, houve confusão, depois compreensão, depois aborrecimento. Damien Hawthorne, Charles disse, estendendo a mão. Damien não a pegou. Charles. Ela podia sentir a tensão crescendo como calor em sua pele. Vivian se inclinou. Estávamos apenas dizendo como tudo isso parece nostálgico, como um fantasma do passado entrando. Charles riu. O fantasma do PADD. A sala ficou mais silenciosa. As pessoas estavam observando. Ela tentou falar, mas o nó na garganta cresceu mais rápido do que sua coragem. Ela se virou ligeiramente, mas Damien não a deixou. Em vez disso, ele deu um passo à frente. Sem aviso, sem hesitar, ele deslizou o braço em volta da cintura dela, a puxou para perto e a beijou. Suspiros percorreram a sala. Os lábios dele eram quentes, firmes, sem pressa, sem demonstração. A mão dele segurava a parte inferior das costas dela, como se ela fosse desaparecer. Os olhos de ela se arregalaram, mas ela não se afastou. Quando ele finalmente interrompeu o beijo, o silêncio era ensurdecedor. Todos os olhares estavam voltados para eles. Damien olhou para Charles, depois para Vivian, com a voz calma mas afiada. Não fale com meu noivo desse jeito. Um murmúrio percorreu a multidão. Noivo? A expressão de Charles congelou. Vivian piscou. Noivo? Charles repetiu. Damien não se mexeu. Isso mesmo. Ela e eu estamos noivos. Ela o encarou, atordoada. Noivo?
Ele estava mesmo fazendo isso? Ela mal conseguia respirar. Parabéns, Vivian disse rigidamente. Que surpresa! Damien se virou para ela e por um momento seus olhares se encontraram e ela viu algo ali. Não cálculo, não atuação. Algo mais. Ela piscou para conter as lágrimas, não de humilhação, mas da ferocidade com que ele se posicionara ao lado dela. Como no momento em que ela poderia ter desmoronado, ele a segurou. Charles pareceu querer dizer mais alguma coisa, mas um garçom interrompeu para levar os noivos ao palco principal para a primeira dança. As pessoas voltaram às suas conversas, embora os olhares ainda se demorassem. Ela puxou Damien de lado, a voz quase um sussurro. Por que você disse isso? Ele olhou para baixo. Por que isso os calou? Ela balançou a cabeça. Aquele beijo. Imaginei que, se eu fosse atuar, disse ele, pelo menos seria convincente. Suas bochechas coraram, mas ela não insistiu. A verdade era que ela não o odiava. Ela esperava se sentir envergonhada, pequena, esquecida. Mas ao lado de Damien, ela se sentia segura e vista. Talvez fosse tudo uma farsa, talvez fosse um momento de impulso. Mas, à medida que a música aumentava e os noivos dançavam, ela se viu pensando se fingir só por esta noite poderia ser a única coisa real que ela sentira em muito, muito tempo. A noite caíra suavemente sobre a cidade, lançando reflexos prateados nos vidros escuros do carro de Damien. Lá dentro, tudo estava silencioso. Ela, exausta da noite carregada de emoções, adormecera no banco do passageiro. Seus cabelos dourados emolduravam seu rosto, as mãos repousavam levemente sobre o colo. Mesmo dormindo, havia uma sombra de tristeza por trás de sua expressão pacífica. Damien olhou para ela, sua mão apertando levemente o volante. Ele não a acordou. Não conseguia. Em vez disso, deixou o silêncio envolvê-lo e permitiu que sua mente vagasse para trás, muito além do alcance de salas de reuniões, riqueza ou terno sob medida. De volta quando ele era apenas Damien, não o Sr. Hawthorne. Ele tinha 13 anos, magro, raivoso, sozinho. O orfanato era frio no inverno e sufocante no verão. As refeições eram esquecíveis. As paredes estavam sempre descascando. Os meninos mais velhos lutavam pelo domínio, enquanto os mais novos choravam baixinho nos cantos. Damien não fazia nem uma coisa, nem outra. Ele apenas manteve a cabeça baixa. Sobreviveu até que ela chegasse. Ela era mais velha, talvez 17 ou 18 anos. Cabelo loiro preso num coque bagunçado, pernas longas, postura de dançarina. Ela entrou usando uma jaqueta desgotada e sapatilhas de balé. Seu sorriso era brilhante demais para um lugar tão sem graça. Ele se lembrou de como todas as crianças o encaravam. Ninguém nunca vinha só para passar um tempo com elas, especialmente alguém como ela. Ela se apresentou simplesmente. Ela. Ela as ensinou a se alongar, a apontar os pés, a fingir que estavam flutuando, mesmo que pareciam pesadas. As outras crianças riram, lutaram, caíram, mas Damien a observava com admiração silenciosa. Ela era leve, o oposto de tudo em seu mundo. Ela veio uma vez por semana durante 2 meses. Era a única vez que o salão comunal não parecia uma gaiola. Em seu último dia, ela puxou Damien de lado. "Trouxe uma coisa para você", disse ela, sorrindo. Da bolsa, ela tirou uma sapatinha de balé gasta, macia, rosa, desfiada nas costuras, o cetim desbotado pelo uso. Ele olhou fixamente para ela. "Eu não preciso mais disso", ela disse, "mas talvez você precise." Ele pareceu confuso. Ela se ajoelhou para que seus olhos encontrassem os dele. "Escute, certo? Se um dia você conseguir, se algum dia sair daqui e encontrar seu lugar no mundo, ajude alguém do jeito que estou tentando te ajudar." Sua voz tremeu um pouco. "Prometa-me isso." Ele assentiu, sem confiar em si mesmo para falar. Então ela o abraçou, breve, caloroso. E foi rápido demais. Ela nunca mais voltou, mas Damien nunca esqueceu. De volta ao presente, Damien estacionou o carro em frente à sua cobertura. Ela ainda dormia, sua respiração suave. Ele enfiou a mão no porta-luvas e tirou uma pequena caixa. Couro gasto, cantos envelhecidos. Ele a abriu lentamente. Dentro, embrulhada em papel de seda, estava a sapatilha de balé. O tempo não tinha sido gentil com ela. O cetim estava opaco, a alma estava se separando. Mas ele o guardou, o levou de um lugar para outro, do escritório para casa, de um sucesso para outro, porque eu lembrava de que alguém um dia acreditou que ele valia a pena ser salvo. E agora,
Todos esses anos depois, aquela garota estava sentada ao lado dele novamente, adormecida, frágil e inconsciente, sem saber que o homem que ela implorava para fingir um dia havia se agarrado ao seu dom como uma tábua de salvação. Damien se virou para ela e gentilmente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Seus dedos permaneceram por um momento, hesitantes, ainda cedendo. Luz onde há mais escuro, ele murmurou. Ela se mexeu um pouco, mas não acordou. Ele olhou de volta para o chinelo em sua mão. Você me salvou primeiro, ela. E agora era a vez dele. Nos dias após o casamento, ela se viu arrastada para uma vida que parecia emprestada. Um mundo de galas beneficentes, jantares em terraços e exposições de arte, sempre com Damien ao seu lado. Para todos os outros, eles eram um casal perfeito. O misterioso CEO e sua graciosa esposa. Para ela, ainda era um acordo. Pelo menos era o que ela continuava dizendo a si mesma. Eles nunca tinham falado sobre termos ou prazos. Começaram com uma única frase, venha comigo, e de alguma forma não tinha terminado. Damien nunca questionou, ele simplesmente apareceu. Carro pronto, apresentações suaves, presença constante. Ele desempenhou o papel impecavelmente, mas o que perturbava ela eram os momentos em que não parecia nem um pouco atuação. Certa manhã, em um brunch no jardim, um garçom se aproximou. A senhora gostaria de um chá? Antes que ela pudesse responder, Damien respondeu sem olhar para cima. Camomila, mel suave, sem limão. Ela piscou. Ele finalmente encontrou o olhar dela. É isso que se bebe depois de um longo dia, não é? Ela sentiu lentamente. Sim, é. Ele voltou ao celular como se nada tivesse acontecido, deixando-a silenciosamente atordoada. Mais uma noite em um leilão no terraço. O vento ficou forte. Ela esfregou os braços e antes mesmo de falar, Damien já estava tirando o paletó, colocando delicadamente ao redor dos ombros dela. Ela olhou para cima. Não precisava. Ele já estava andando na frente. Vamos lá, você vai pegar um resfriado. Ele nunca a tocava desnecessariamente. Entretanto, quando caminhavam entre multidões e sua mão repousava levemente na parte inferior das costas dela, guiando, firmando, protegendo. Cada gesto era breve, educado, mas natural demais, conhecedor demais. Ela começou a notá-lo mais. O jeito como ele afrouxava a gravata exatamente 2 botões após cada evento, como seu maxilar ficava tenso quando alguém sussurrava cruelmente sobre seu passado, como ele nunca soltava sua mão primeiro. E lenta e perigosamente, ela começou a se perguntar, será que tudo aquilo era real? Mas então ela se lembraria de Charles, seu charme, suas promessas e como ele a deixara para trás com tanta facilidade. Ela acreditara no amor uma vez, isso quase a destruíra. Ela não cometeria aquele erro novamente. Em uma noite chuvosa, após um longo encontro, ela retornou à cobertura de Damien. A cidade lá fora se turvava atrás dos raios de chuva. Sua cabeça girava, seu corpo tremia de exaustão. Ela mal alcançou o sofá antes de desabar. Damien apareceu em segundos. O que aconteceu? Perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dela. Não sei, murmurou ela fracamente. Sua tonta. Ele tocou a testa dela. Quente? Você está com febre? Vou ficar bem, insistiu ela, tentando se sentar. Só preciso... Mas ele já estava se mexendo, com o telefone na mão. Então parou, olhou para ela novamente e o pousou. Em vez de ligar para a assistente, arregaçou as mangas e entrou na cozinha. 20 minutos depois, voltou com uma tigela de mingau de arroz, o vapor subindo no ar. Coma, disse ele simplesmente. Ela piscou. Você fez isso? Ele assentiu. Assisti a um vídeo. Os lábios dela se curvaram levemente. Com seu terno de $6.000. Ele deu de ombros levemente. Troquei a gravata. Ele a ajudou a se sentar, enrolou um cobertor em seus ombros e a alimentou com pequenas colheradas. Quando suas mãos tremeram demais para segurar a tigela, o calor se espalhou lentamente por ela. E embora estivesse cansada demais para falar, seu peito doeu ao vê-lo, este homem que não precisava se importar, mas se importava. Ele ficou ao lado dela a noite toda, umedecendo sua testa com um pano frio, verificando sua temperatura a cada hora. Quando o amanhecer surgiu através das cortinas, ela se mexeu e abriu os olhos. Damien dormia no sofá ao lado dela, ainda de camisa e calça comprida, a cabeça inclinada para trás, a exaustão estampada no rosto. Ela o observou em silêncio.
Ninguém jamais havia ficado ali antes. Nem pela dor, nem pela febre, nem pelo medo, nem mesmo quando ela estivera mais destruída. Talvez tivesse começado como fingimento, mas isso, aquela noite, aquele cuidado, era algo real, algo que parecia perigosamente próximo do amor. Ela entrou silenciosamente no escritório de Damien, ainda segurando a xícara de chá que ele havia preparado para ela. O apartamento estava silencioso naquela noite, o zumbido suave da cidade lá embaixo filtrando-se pelas grandes janelas. Ela nunca havia passado muito tempo naquele cômodo antes. Não era frio ou estéril como ela imaginava que seria o escritório de um bilionário. Era quente, habitado. Livros enfileiravam-se nas prateleiras, um toca-discos estava num canto, e na parede, logo acima da escrivaninha, pendia uma pequena moldura. Chamou sua atenção imediatamente. Ela se aproximou, franzindo as sobrancelhas. Era uma fotografia antiga, ligeiramente desbotada. Uma menina com um colã simples estava no meio de um grupo de crianças, os braços graciosamente estendidos enquanto girava. Seus cabelos dourados estavam presos em um coque frouxo, seu rosto cheio de luz e concentração. As crianças ao redor dela aplaudiam e riam. O cenário era familiar, um ginásio desgastado, azulejos rachados, um bar improvisado na parede. Ela sentiu um aperto estranho no peito. Ela se inclinou. Era sua versão mais jovem, mais brilhante, cheia de sonhos. Fora tirada durante um daqueles dias de voluntariado, quando ela visitava o orfanato para dar aulas de balé. Ela nem sabia que alguém estava tirando fotos naquela época. Ela não via essa foto há anos, talvez nunca, mas Damien a tinha. Ela se virou, segurando a moldura delicadamente nas mãos e encontrou Damien parado na porta, observando-a. Esta sou eu? Disse ela suavemente. Ele assentiu. Como você tem isso? Damien entrou no quarto, sua expressão indecifrável. Alguém a pegou. Eu a encontrei anos atrás e aguardei. Ela piscou. Mas por quê? Seus olhos se demoraram na fotografia, depois se voltaram para ela. Porque a garota naquela foto, ele disse baixinho, me salvou. Ela prendeu a respiração. Ela abriu a boca para perguntar o que ele queria dizer, mas algo em seu tom a silenciou. Não era a hora, ainda não. Ela devolveu a moldura ao seu lugar e deu um passo para trás. O quarto parecia diferente agora, como se uma porta invisível tivesse se aberto entre eles, uma que nenhum deles ousara se aproximar. Até agora. Mais tarde naquela noite, enquanto ela se preparava para sair, Damien apareceu no corredor com uma pequena caixa nas mãos. Estava embrulhada de forma simples, sem fita, sem cartão. Ele a estendeu para ela. O que é isso? Ela perguntou. Abra, ele disse. Lá dentro, aninhado em papel de seda branco, havia um par de sapatilhas de balé. Não compradas em lojas ou produzidas em massa. Eram feitas à mão, elegantes, feitas para apresentações, do tamanho perfeito para ela. Sua mão tremia ao levantar uma. Ela olhou para ele, com os olhos arregalados. Damien? Sua voz era gentil. Você costumava voar, ela. Ele a encarou, com o coração disparado. Você voará de novo. As lágrimas vieram antes que ela pudesse contê-las, silenciosas a princípio, depois impossíveis de conter. Ele deu um passo à frente sem hesitar e a abraçou. Ela enterrou o rosto no peito dele, as sapatilhas ainda agarradas em uma das mãos, e chorou como não chorava há anos. Pela garota que ela costumava ser, pelo garoto que ele um dia foi, pelo caminho estranho e lindo que os trouxera de volta um ao outro. Ele a abraçou com mais força, sem palavras, sem fingimento, apenas a verdade. A chuva caía forte naquela noite, borrando o para-brisa com listras prateadas. O carro de Damien deslizava pelas ruas molhadas, os faróis projetando longas sombras no pavimento escorregadio. Ela sentou-se ao lado dele em silêncio, ainda brilhando fracamente da gala da noite. Seu vestido azul refletindo a luz da cidade enquanto passavam sob os postes de luz. A noite tinha sido perfeita, quase suspeitamente perfeita. Pela primeira vez em anos, ela riu livremente.
Sua mão pousou na de Damien sem fingimento. Os beijos que trocaram não eram para encenação. Ela tinha começado a acreditar em algo novamente. Nele. Mas a perfeição, ela pensaria mais tarde. É sempre a calmaria antes da tempestade. O primeiro clarão veio de lado. Muito brilhante. Muito repentino. Paparazzi. Outra explosão de luz branca. Depois outra. O maxilar de Damien se apertou. Espere. Um SUV preto desviou depois deles muito perto. Eles não estavam apenas tirando fotos. Eles estavam perseguindo. Por que eles estão nos seguindo assim? Perguntou ela com a voz tensa de medo. Eles querem uma história, Damien murmurou, acelerando um pouco. Eles farão qualquer coisa por ela. Outro clarão. Mais perto. O SUV desviou novamente, cortando a faixa. Então veio o guincho dos pneus. O impacto os atingiu pela lateral. Metal contra metal. O rangido nauseante da força encontrando resistência. O grito de ela se perdeu no som de vidro quebrando, enquanto o mundo girava de lado. O carro girou uma vez, 2 vezes, antes de parar bruscamente no meio-fio. Silêncio. Então. Ela. A voz de Damien era áspera, apavorada. Nada parecida com o homem sereno que o mundo conhecia. Ela não estava respondendo. Sua cabeça estava caída contra a janela, com o sangue escorrendo de sua têmpora. Damien já havia tirado o cinto de segurança antes que os airbags esvaziassem. Ele abriu a porta dela com um puxão e, com as mãos trêmulas e a voz embargada, chamou seu nome repetidamente. Fique comigo. Ele sussurrou, envolvendo-a em seus braços. Por favor, fique comigo. A ambulância chegou minutos depois, embora para Damien parecessem horas. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip dos monitores. Damien estava sentado ao lado da cama, ainda com a camisa rasgada, os nós dos dedos ensanguentados, embora não se lembrasse de quando havia batido em alguma coisa. Ela estava imóvel, o rosto pálido contra o travesseiro. O médico dissera que era uma concussão leve na cabeça, provavelmente perda temporária de memória. Sem danos cerebrais, sem fraturas. Ela pode se esquecer de eventos recentes, explicou o médico, especialmente os de grande carga emocional. Damien não disse uma palavra. Ele apenas assentiu uma vez. Sua mandíbula se apertou. Seu peito doía com algo muito mais profundo do que pânico. Agora ele estava sentado ao lado dela, observando-a respirar. Ela se mexeu. Ele se inclinou para a frente. Ela. Seus olhos se abriram lentamente. Ela piscou, confusa, e então estremeceu com a luz. Ei, disse Damien gentilmente, tentando manter a voz calma. Você está segura. Você está no hospital. Houve um acidente, mas você vai ficar bem. Ela olhou para ele por um longo momento, e então, com uma voz quase um sussurro, perguntou. Quem é você? As palavras o atingiram como um soco no peito. Ele não conseguia falar. Ela olhou para as próprias mãos e depois para ele. Por quê? Por que você está aqui? Você me encontrou? Damien se levantou lentamente, forçando-se a respirar. Ele fez uma pausa e engoliu em seco. Sim. Eu estava com você quando aconteceu. Ela desviou o olhar, perturbada. Não me lembro de nada. Não disso. Não de você. Ele queria pegar a mão dela, dizer o nome dela do jeito que aprendera, suavemente, como uma promessa, mas não o fez. Em vez disso, assentiu uma vez. Eu entendo. Ela fechou os olhos novamente, o rosto se contorcendo levemente, como se tentasse invocar algo que se recusava a retornar. Ele a observou por um longo tempo, então se virou e caminhou até a janela, com as mãos enterradas nos bolsos, os ombros pesados. Ela havia esquecido. Esquecido o riso, o chá, os olhares silenciosos, o beijo. Esquecido dele. Mas Damien tinha certeza de uma coisa. Ele não iria embora. Não agora. Não de novo. A chuva havia retornado naquela noite, suave e ritmada, contra as vidraças do hospital.
Ela estava deitada na cama, com os olhos abertos, olhando para o teto. Seu corpo se sentia mais forte a cada dia, mas sua mente permanecia nebulosa, enevoada, como se alguém tivesse fechado uma cortina sobre o último mês de sua vida. Os médicos lhe disseram para não forçar. As memórias retornariam quando estivessem prontas. Mas ela odiava o vazio, odiava a dor estranha no peito. Não conseguia nomear a maneira como seu coração palpitava sempre que Damien entrava no quarto. E depois desabava novamente quando ela não conseguia se lembrar do porquê. Ele tinha sido gentil, sempre calmo, sempre por perto. No entanto, de alguma forma, havia uma tristeza em seus olhos cada vez que ele olhava para ela, como se estivesse esperando por algo ou lamentando algo já perdido. Naquela noite, depois que as enfermeiras diminuíram as luzes e a deixaram sozinha, ela notou algo incomum na pequena mesa ao lado de sua cama. Uma sapatilha de balé. Não era nova, era velha, gasta. O cetim desfiado, a biqueira amassada por anos de uso. Ela a pegou, delicadamente, passando os dedos pelas bordas. Sua respiração prendeu. Parecia familiar. Ela fechou os olhos, a sapatilha agarrada ao peito. O sono veio rápido e com ele um sonho. Ela estava dançando. O chão estava empoeirado, o quarto pequeno, iluminado por raios de Sunday da tarde. Crianças sentavam-se em círculo, batendo palmas enquanto ela girava. Ela usava um colã simples, seu cabelo dourado puxado para trás. Seus pés estavam cheios de bolhas, mas seu coração estava leve. Um menino estava em um canto, observando-a com olhos arregalados e silenciosos. Magro, quieto, sozinho. Ela dançou em direção a ele, estendeu a mão e sorriu. Ele não a pegou, apenas a encarou, como se ela fosse algo saído de um sonho. A imagem mudou. Ela estava ajoelhada, colocando a sapatilha de balé nas mãozinhas do menino. E então ela ouviu a própria voz. Se você algum dia conseguir sair daqui, prometa que vai ajudar alguém do jeito que eu estou te ajudando. O sonho se dissolveu na escuridão. Ela sentou-se na cama, com a respiração entrecortada e lágrimas no rosto. Não era um sonho, era real. Ela jogou o cobertor para o lado, agarrou a sapatilha de balé com força e saiu correndo do quarto, ignorando a enfermeira que a chamava. A chuva encharcava seu suéter enquanto ela descia cambaleando os degraus do hospital e entrava no carro que a esperava. Ela se lembrava apenas vagamente. O motorista tentou impedi-la, mas ela insistiu, com os olhos brilhantes. Leve-me até Damien Hawthorne, por favor. Damien ficou parado na chuva, olhando da sacada de sua cobertura. Ele não conseguia dormir. O peito dele estivera pesado a noite toda, assombrado pelo silêncio na voz dela, pelo vazio no olhar. Ele não lhe contara, não a forçara a lembrar, porque o amor verdadeiro, nunca exige. Ele espera. Atrás dele o elevador apitou. Ele se virou. Ela ficou ali, encharcada até os ossos, o cabelo grudado no rosto, a sapatilha de balé agarrada na mão trêmula. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu a princípio. Então, com a voz carregada de admiração e algo próximo à descrença, ela perguntou: O garoto do orfanato. Era você, não era? Damien não se moveu. Não falou. Mas o olhar em seus olhos, suaves, entreabertos, era a única resposta de que ela precisava. Ela deu um passo à frente, suas lágrimas se misturando à chuva. Sua voz falhou. Ele se lembrou de mim todo esse tempo? Ele assentiu uma vez. Eu nunca esqueci, disse ele. Nem por um segundo. Ela soltou uma risada trêmula. A sapatilha de balé ainda pressionava seu peito, e pela primeira vez desde o acidente, tudo retornou. O antigo teatro erguia-se sobre um céu cinza suave, silencioso, mas cheio de vida nova. Antes esquecidas, suas paredes agora estavam sendo restauradas. Tinta fresca, vigas novas, novos, os ecos de risos retornando aos seus corredores. Embora ainda não oficialmente aberto,
já parecia vivo novamente. Do outro lado da rua, ela estava imóvel, agarrando uma sapatilha de balé gasta contra o peito. Não apenas uma lembrança, um símbolo de que estava quebrado e do que havia se curado. Ela entrou. O cheiro de serragem e verniz fresco a encontrou enquanto ela se movia pelo corredor. Os funcionários a acenaram com um reconhecimento silencioso. No final, havia um grande estúdio. A luz entrava pelas janelas altas. Ela entrou e parou. Um mural cobria a parede oposta. Uma jovem com um colã simples dançava no meio de um giro, cabelos dourados em movimento, cercada por crianças rindo. A imagem era um espelho do passado, seu passado naquele dia no orfanato, congelado em cores. Ela levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você se lembrou, ela sussurrou atrás de seus passos. Ela se virou. Damien estava parado na porta, com as mãos nos bolsos, a expressão incerta. Eu não sabia se você viria, ele disse. Ela caminhou lentamente em sua direção. Então, de repente, correu e o abraçou por trás, descansando o rosto em suas costas. Desta vez, ela sussurrou, com a voz trêmula. Eu não estou aqui para fingir. Estou aqui porque eu te amo. Ele se virou para encará-la, atordoado. A máscara que ele usava tantas vezes caiu. Seus olhos brilharam de emoção. Eu estava aguardando isso, ele disse, colocando a mão no bolso e tirando uma pequena caixa de veludo de dentro, um anel simples e atemporal. Ele pegou a mão dela e a deslizou em seu dedo. Você cumpriu sua promessa naquele dia, ele disse suavemente. Agora é a minha vez. Ela assentiu, sorrindo em meio às lágrimas. Algumas semanas depois, a luz do sol invadiu o mesmo estúdio, agora transformado em um local para casamentos. Sem fotógrafos, sem imprensa, apenas amor. Seus convidados eram crianças de abrigos, voluntários e velhos amigos que estiveram ao lado deles em silêncio e apoio. Ela usava um vestido branco que fluía como uma melodia sussurrada. Seus cabelos dourados caíam soltos sobre os ombros. Nos pés, sapatilhas de balé novas. Damien estava esperando na frente, em um terno cinza, prendendo a respiração ao vê-la. Ela caminhou lentamente em sua direção, cada passo mais leve que o anterior. Quando se encontraram, ele pegou suas mãos, sua voz trêmula de um garoto que ninguém via. Você me deu uma razão para viver. Hoje, eu juro te amar tão profundamente quanto você um dia amou um garoto sem nada. Lágrimas rolaram pelas bochechas dela e também dele. Os aplausos que se seguiram não foram altos, mas reais. Não dos poderosos, mas daqueles que entendiam melhor o amor. Um ano passou. O centro agora prosperava. Música, dança, alegria enchendo suas paredes. Ela dava aulas de balé semanalmente, ajudando jovens garotas a encontrar força por meio da graça. Damien ainda liderava reuniões de diretoria e fechava negócios bilionários, mas sempre voltava para casa, para o estúdio, para ela. Eles construíram mais do que uma escola. Eles construíram um santuário. Certa tarde, alguém tirou uma foto. Ela sentou-se ao lado de Damien, com a cabeça apoiada suavemente em seu ombro. Em seu colo estava a velha sapatilha de balé, gasta, desfiada e cheia de significado. A foto agora está pendurada no corredor da frente, e abaixo, gravada em ouro. Haja como se me amasse. Não, você sempre amou. Obrigada por assistir a esta jornada emocionante de amor, memória e redenção. Se esta história tocou seu coração, se ela fez você acreditar, mesmo que por um momento, que o amor pode curar e a gentileza pode mudar uma vida, então convidamos você a ficar conosco. Há muitas outras histórias esperando para serem contadas, histórias que mexem com sua alma, fazem você chorar e lembram o que significa ser humano. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de hype para apoiar Histórias que Arrepiam por Dentro, o canal que traz histórias emocionantes toda semana. Seu apoio significa muito para nós. Até a próxima, continue gentil, forte e nunca pare de acreditar no amor. Sun.